Bom, pessoal, dando continuidade, então, vamos corrigir a questão número 3. Questão número 3, ela fala assim, ó, a capacidade térmica do sistema A é capacidade térmica de A 100 calorias por grau Celsius. E um sistema B é capacidade térmica de B 300 calorias por grau Celsius. Se os dois receberem a mesma quantidade de energia, qual deles se aquecerá mais? Bom, gente, lembrando que capacidade térmica remete à quantidade de calor que um corpo precisa ganhar ou perder, né, para variar a sua temperatura. Então, você aqui entende que o corpo A precisa ganhar 100 calorias para mudar em 1 grau Celsius a sua temperatura. O corpo B precisa ganhar 300 calorias para mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, se os dois receberem a mesma quantidade de energia, qual que precisa ganhar menos para mudar? O corpo A. Então, a resposta seria o corpo A, tá? Porque ele precisa receber menos calor para variar a sua temperatura, tá? Então, retomando, o corpo A, porque ele precisa receber menos calor para variar a sua temperatura, tá? Número 4. Número 4 é uma questão de cálculo que continua o enunciado da 3. Diz assim, ó, qual é a quantidade de energia necessária para variar em 10 graus Celsius o corpo A e o corpo B? Então, aqui você tem uma variação de temperatura de 10 graus Celsius e a gente vai lembrar que a capacidade térmica de A é 100 e a capacidade térmica de B é 300. Então, aplicando a fórmula da capacidade térmica, nós vamos fazer para o corpo A e para o corpo B. Então, vamos lá, para o corpo A primeiro, certo? Capacidade térmica de A, 100. Capacidade térmica de B. A gente vai fazer o corpo B depois, vamos continuar o corpo A, desculpa. Quantidade de calor, que é o que a gente quer saber, e a variação de temperatura de 10. Então, olha só, pessoal, tá dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho 100 que vai ser multiplicado por 10, e vai me dar essa variação de quantidade de calor, né? Essa quantidade de calor que ele vai ganhar. Então, 100 vezes 10 vai me dar uma quantidade de calor de 1000 calorias. Continuando agora para o corpo B, aplicando a fórmula capacidade, quantidade de calor dividido pela temperatura, capacidade do corpo B é 300, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que é 10. Mesmo esquema, passo 10 multiplicando 300, que daí vocês já sabem, porque são muito espertos, quanto que vai dar? 3.000, né? 3.000 calorias, certo? Muito bem. Pessoal, questão 5. Se ambos tiverem a mesma massa, o que podemos afirmar a respeito do calor específico de A e B? Bom, a gente tem que lembrar que o calor específico, ele está ligado a qual substância a gente está falando, e não somente isso, que estado físico essa substância se encontra. Por quê? Porque o calor específico, a unidade dele é caloria por grama grau Celsius. Quer dizer o quê? Quantas calorias eu preciso ter para variar 1 grau Celsius em 1 grama? É para cada grama. Então, você está levando em consideração a substância em questão, tá? E a gente, se analisar que a capacidade térmica de A era 100 calorias por grau Celsius e a capacidade térmica de B 300 calorias por grau Celsius, você vê que se a gente está falando da mesma massa, eu tenho a mesma massa, a mesma quantidade de gramas dos dois, eu posso afirmar, então, que o calor específico de A é menor, né? Porque quer dizer que eu vou precisar de menos calorias para variar 1 grama, para variar 1 grau Celsius em 1 grama dessa substância A, tá? Enquanto eu precisaria, né,
mais calorias para variar a substância B, né? Então, o calor específico de A é, só voltando aqui, ó, menor que o calor específico de B, certo?